Olá pessoal, estamos aqui de novo para mais uma aula de cálculo numérico. Hoje é a nossa última aula teórica, a aula 10, e hoje a gente vai continuar a falar de equações diferenciais ordinárias, né, métodos numéricos de resolução de equações diferenciais ordinárias. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Bom, na aula de hoje, a gente vai continuar a ver EDO, né, equações diferenciais ordinárias, ainda de primeira ordem, e a gente vai usar um método chamado Euler, modificado, ou ainda, né, Runge-Kutta. O método de Euler a gente utilizou na última aula. O método de Euler se baseia... Bom, primeiro, quando é que eu posso utilizar o método de Euler? Eu posso usar o método de Euler quando eu tenho uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, tal que y' é igual a y. Tá? Essa é a condição para que eu possa utilizar o método anterior. E eu tenho que dar uma condição inicial. Y de x0 é igual a um y0. Y de 3 é igual a 5, ou qualquer coisa nesse sentido. Basicamente, como é que esse método funcionava? A gente tinha a partir de um ponto, né, que era esse ponto que a gente conhece inicialmente, a gente traçava uma reta tangente, tinha aquele coeficiente angular, encontrava a equação daquela reta, e a partir daí a gente tinha uma expressão geral que auxiliava a calcular a função, né, em qualquer ponto, a função que satisfaz a equação diferencial. Agora, o que vai acontecer na aula de hoje? Por isso que esse método é chamado de Euler modificado. O que acontece? Nesse novo método, a gente pega o método antigo e faz um ajuste para que ele fique mais preciso. No método anterior, se vocês estão lembrados, daqui a pouco eu vou mostrar graficamente, essa reta ela podia se afastar muito da curva, da função. Então o erro acabaria sendo um pouco assim, elevado, ou então não sendo adequado para um dado problema. Tá? Então hoje vocês vão perceber que o método ele se baseia, né, ele tem a base dele em cima do Euler, mas ele tem modificações matemáticas que tornam ele mais preciso. Obviamente, né, que toda vez que a gente refina um método, a gente acaba inserindo termos e a nossa equação lá de recorrência, ou a nossa expressão para determinar o valor, ela acaba sendo um pouco mais complexa. Tá bom? Então vamos seguindo aqui. Direto ao assunto, né? Eu coloquei aqui, como já havia feito na aula anterior, o que é uma equação diferencial ordinária. Então, é uma equação, ela é dita diferencial ordinária, quando a gente tem as derivadas, né, totais, ou seja, a função y só depende da variável x. Tá? E ela pode ser ou não de primeira ordem. No nosso caso, eu quero sempre trabalhar com equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Tá? Então aqui eu usei até o mesmo slide para mostrar o que é uma equação diferencial, só para o aluno relembrar, né, para que vocês possam relembrar isso. Vamos seguir aqui, ó. Agora a gente vai falar um pouquinho das características. O que eu tenho aqui nesse método que a gente vai aprender hoje? Coloquei aqui, ó. O método, né, de hoje pode ser entendido como um aperfeiçoamento do método de Euler. Por conta disso, ele é chamado, né, inclusive, de Euler modificado, com uma melhor estimativa da derivada da função. Eu vou adiantar aqui para a gente ver no gráfico. Então, percebam aqui, ó, aqui a gente tem a nossa função, ó, vou só passar aqui em cima, tá ela aqui, ó, para vocês perceberem bem. E o método de Euler, ainda não modificado, se baseia em quê? Aqui eu tenho um x e o correspondente y, são aqueles valores da condição inicial.
A partir daí, o que eu faço? Eu traço a minha tangente. E essa tangente, quando eu encontro aqui, ó, é o ponto que eu desejo saber o valor da função, eu tenho essa vertical, aqui seria o meu valor, φ n mais 1. Percebam que esse salto aqui representa o erro de Euler, aquilo que eu estava conversando com vocês no início. Essa reta ela pode se afastar muito da função, então esse erro vai ser grande. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar ajustar justamente essa derivada, tá? Essa função derivada, essa reta tangente. Quando eu ajustar isso, eu tento fazer com que o erro diminua. Então, vamos voltar lá para aquelas características, né? Então, inicialmente, isso aqui é aperfeiçoamento do método. No método de Euler, a estimativa do valor yn mais 1 realizado com o valor anterior e com a derivada no ponto xn. Por que isso, pessoal? Porque para eu determinar a equação de uma reta, eu preciso do coeficiente angular, que é a derivada, e de um ponto, xn e yn. No método que a gente vai aprender hoje, o Jikuta, eu vou melhorar essa derivada com valores intermediários entre xn e xn mais 1. Xn é o que eu tenho. Xn mais 1, por exemplo, é o ponto que eu desejo descobrir alguma coisa. Então eu vou melhorar para que nesse intervalo eu tenha a minha função derivada, ou a minha derivada num ponto, ela esteja mais adequada para minimizar o meu erro. Tá? Vamos voltar àquele gráfico, que a gente vai perceber isso aí de uma forma um pouco mais clara. Deixa eu só apagar aqui o que se refere a Euler, né? A Euler não modificado. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o seguinte, eu tenho agora a minha reta inicial aqui, essa reta menos vertical, né? Ela se refere ao erro de Euler. Essas duas retas aqui que são paralelas, o que aconteceu aqui? Para um ponto, percebam aqui embaixo, xn mais h sobre 2, o que é o h? Se vocês estão lembrados, o h é justamente aqui, está desenhado entre essas duas retas verticais. O h, ele se refere ao quê? A distância entre o xn e o xn mais 1. Esse h é o nosso, eu chamei assim, é o nosso passo. Então, se ele é o nosso passo, ele pode ser maior ou menor, sou eu quem vou dar esse valor para que eu tenha uma maior ou menor precisão. O que a gente vai fazer? Ao invés de pegar e usar esse intervalo todo, eu vou usar um h sobre 2 e vou, a partir do ponto xn mais h sobre 2, fazer a minha derivada. Se vocês repararem aqui, ó, o xn mais h sobre 2, ele encontra aquela reta de Euler num ponto yn mais meio. Aqui, é yn mais meio não porque é metade. Na verdade, poderia ser yn mais j. É só para dizer que não é o yn e nem é o yn mais 1. Então, é um valor que está entre esses dois. Esse meio aí não quer dizer exatamente na metade. Tá? Vamos colocar dessa forma aí para... Vocês podem perceber isso até geometricamente. Geometricamente é o que está acontecendo aí. Bom, encontrei aqui. O que eu vou fazer? Essa reta que passa por esse ponto, né, tem a ver com a derivada nesse ponto. Então eu tracei ela geometricamente. Quando eu traço uma paralela, percebam aí que eu tenho duas paralelas. Essa paralela passando pelo ponto em que eu conheço alguma coisa da função, que é o ponto xn e yn, essa paralela, esse ângulo, essa tangente é que vai ser o nosso coeficiente angular. E percebo que quando ela encontra a reta vertical que passa por xn mais 1, lá em cima nessa reta verdinha, né, percebam que essa distância, está aqui marcado o erro desse novo método. Olhem geometricamente quão menor é esse erro, né, o erro de Range-Kutta para o erro de Euler. Então eu percebo que geometricamente que com esse ajuste eu consigo o quê? Eu consigo minimizar, não vou dizer nem minimizar, eu consigo diminuir o meu erro. Eu não estou garantindo aqui que é o menor erro possível, mas é um erro menor do que o erro que eu tinha em Euler.
Tá? Então vamos continuar aqui, que tem mais algumas características que são importantes que vocês conheçam. Bom, que características são essas? Bom, o método de Euler é o método de Runge-Kutta, de primeira ordem. Eu poderia ter ensinado para vocês, ter começado a falar para vocês, sempre no método de Runge-Kutta. Sempre. Esquecer Euler, não falar em Euler. Mas aí é uma questão até histórica, né? Como Euler participou, alguns chamam o método de Euler, ou melhor, o método de Euler é o método de Runge-Kutta de primeira ordem. Porque em algum momento vocês vão ler sobre isso, o método de Runge-Kutta, ele pode se estender, ele tem de terceira ordem, quarta ordem. Por isso que se fala que o primeiro deles, o de primeira ordem, portanto, é chamado método de Euler. O que a gente vai aprender hoje, que é o de segunda ordem, é, por exemplo, chamado de Euler modificado. Tá? Vamos seguir aqui. Ó. Isso aqui é basicamente o que a gente conversou ali no gráfico. Né? No método de Runge-Kutta de segunda ordem, o valor da estimativa de yn mais 1 é encontrado com o valor de yn, que é o valor que eu conheço, e com uma estimativa da derivada em um ponto mais próximo de n mais 1. Que ponto é esse? Em xn mais h sobre 2. Vamos voltar aqui. Ó. Então, o que acontece aqui? Acontece aqui o seguinte. Eu tenho, ao invés de eu usar no xn a minha derivada, para estimar a minha derivada, eu estou usando num ponto que é mais próximo do ponto que eu quero. Tá se adotando aí o ponto médio. Eu poderia usar tentar usar um h sobre 3, um 2/3 de h, tá? Isso aí ficaria muito a critério de quem está montando o método. A ideia básica é aproveitar as qualidades do método, da série de Taylor, e ao mesmo tempo eliminar seu maior defeito, que é o cálculo das derivadas. Então, nesse método que a gente está aprendendo, e como foi do Euler, a gente evita as derivadas, porque a série de Taylor ela é marcada por derivadas de ordem superior. Derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira. Isso, computacionalmente, ou seja, quando eu tento implementar isso, eu tenho uma dificuldade. Eu tenho, no mínimo, muito mais trabalhoso. Então, esses métodos que a gente está aprendendo, a gente consegue contornar um grande problema computacional, que são as derivadas. Tá? Então, é importante esse método porque a gente consegue fugir das derivadas. Vamos seguir? Aí aqui eu fiz uma comparação. Quando eu coloco aqui método de Euler, eu estou simplesmente colocando o quê? Aquele que a gente aprendeu. Quando eu quiser me referir ao método de Euler modificado, ou eu falo modificado ou eu falo Runge-Kutta. É um método de passo 1. O que é um método de passo 1, pessoal? Se eu tenho o meu xn, yn, que é aquela PVI, né? E quero o meu xn mais 1, eu preciso apenas de um passo. Eu preciso apenas conhecer o y anterior. Eu não preciso, por exemplo, fazer uma série de iterações até atingir o meu yn. Yn mais 1, desculpa. Então, se eu tenho o y3 e quero o y4, basta eu ter o y3. Isso é passo 1. Se fosse de passo 2, eu precisaria, por exemplo, do y2 e do y3 para alcançar o y4. E assim segue. Tá? Se vocês estão lembrados, a expressão para Euler é yn mais 1 igual a yn mais h de f de xn yn. Ou seja, para eu determinar o n mais 1, eu só precisei do n. Eu não precisei de n menos 1, n menos 2 e por aí segue. Tá bom? Continuando aqui como característica, não é necessário o cálculo de qualquer derivada. Então, não é necessário, eu não preciso, apesar da gente usar para demonstrar a expressão a derivada, eu não preciso de fato fazer a derivada. É um método que coincide, né, com a série de Taylor, primeira ordem. E ele é capaz de calcular f de xy em vários pontos. O que é isso, pessoal? Se eu tenho a condição inicial, o valor inicial, aquele PVI, problema de valor inicial,
x1, y1, eu posso determinar x2, para x2 eu posso determinar o y2. Para x3 eu posso determinar o y3. Para x20 eu posso determinar o y20. Eu posso fazer isso. Então eu posso caminhar na minha função. É óbvio que quanto mais eu me distancio da vizinhança do xn, por exemplo, se o xn é o x1 ou x0, e eu quero x20, quanto eu mais me distancio, mais provavelmente meu erro deve aumentar. Tá? Provavelmente porque vai depender muito do comportamento da minha função. Então, Euler, esse Euler de primeira, não modificado, né, o primeira ordem, Range-Kutta, ele é muito bem-vindo quando eu estou ali muito próximo da vizinhança. Tá? Se eu me afasto muito, eu corro o risco de ter um erro acentuado. Então, tomem cuidado com isso, porque usar ou não usar Euler? Se estiver ali na vizinhança do ponto que eu conheço, talvez seja interessante. Se estiver muito afastado, possivelmente o Euler modificado. Tá? Não à toa a gente aprende um outro método e existem vários outros. Tá bom? Vamos continuar aqui. Vou falar agora do método de Range-Kutta, também tentar fazer uma síntese aqui do que ele tem de características. Né? Aqui eu pus um método de Range-Kutta de ordem P. Tá? Botei genericamente, mas a gente vai aprender particularmente de ordem 2, ou segunda ordem. Também é um método de passo 1. O que é isso? De novo, se eu quero determinar um y à frente, eu só preciso do y anterior. Eu não preciso, por exemplo, de 3 ou 4 y anteriores. Né? Após expandir f de xy por Taylor, ou seja, se eu pegar a série de Taylor, ela vai coincidir, né, esse método, a expressão dele, vai coincidir com Taylor até a ordem em questão. Se for a ordem 2, até a ordem 2. Se for a ordem 3, até a ordem 3. E assim segue. Se é a ordem P, até a ordem P. Outro detalhe, né? Não é necessário o cálculo de qualquer derivada. E calcula f de xy em vários pontos. Percebam que Range-Kutta, ele tem as mesmas características de Euler. Por quê? Porque, na verdade, o método de Euler é um Range-Kutta, só que é de primeira ordem. Então, vamos dizer assim, um subconjunto desse método maior. Tá bom? Por isso que eu fiz até questão de mostrar as características do Range-Kutta e do Euler, e quando vocês estiverem lendo, vocês vão perceber claramente que elas coincidem. Não à toa, elas coincidem porque é um caso particular do geral, tá? Que é o Range-Kutta de ordem P. Vamos continuar aqui. Ó. Bom, o nosso método. Tá? Aqui está método de Range-Kutta, mas é o de segunda ordem. Como é um aperfeiçoamento, eu estou sempre insistindo nisso, tá? Como é um aperfeiçoamento do método de Euler, devemos ter que, aqui ó, y' igual a f de xy e y de x0 igual a y0. O que o professor está querendo dizer com isso? Júlio, o que você quer dizer com isso? Bom, para eu utilizar esse método, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter as mesmas condições que eu tinha lá em Euler. E quais são essas condições? Primeiro, eu tenho que reescrever a minha equação diferencial tal que y' seja igual à minha função de x e y. Então, de um lado da igualdade eu tenho que ter a derivada e do outro lado eu tenho que ter as constantes e x e y, eventualmente x e y, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa, tem que ser de DO, tem que ser de primeira ordem, porque isso aí está no contexto, né, porque eu comecei falando disso, e tem que ser uma EDO de primeira ordem em que eu escreva y' igual a, por exemplo, x mais y menos 3. Então, y', a derivada. X mais y menos 3 é o que eu chamo de f de xy, por isso que está f de xy. É uma função que depende das variáveis x e y. E mais, eu preciso do quê? Eu também preciso de uma condição inicial. Então, para x0, eu tenho um correspondente y0. É aquele PVI, é o nosso problema de valor inicial. Tá? Então, vamos seguir. Isso aqui é importante, não esqueçam. Esse método consiste em se fazer mudanças no método de Euler para se conseguir
um método baseado na série de Taylor, tá? Esse aqui teria um T aqui maiúsculo, segunda ordem, de tal forma que elimine o cálculo de derivada de segunda ordem. Aqui eu resumi o que a gente precisaria fazer matematicamente. Isso aqui é bastante extenso. Tá? O que nos interessa de fato é isso aqui, ó. É essa expressão. Percebam que ela é aparentemente, né, ela lembra a expressão lá de Euler, não modificado, mas ela é um pouquinho diferente. Ela, na verdade, ela é um pouquinho maior. Como é que ela se apresenta? O yn mais 1, ou seja, o y que eu quero determinar, é igual ao yn, que é o y que eu conheço, mais h. O que é o h? H é aquele nosso passo, que é a distância, por exemplo, eu posso pegar e definir 0,1, 0,5, 1, 2. Óbvio que esse h, o ideal é que ele seja menor para que eu ganhe precisão. Tá? Aí percebam que multiplica a função f. E quais são os valores que eu vou botar na função f? Qual o valor de x? É o xn mais h sobre 2. Se vocês estão lembrados lá no gráfico, lembram que a gente calculou a derivada num ponto xn mais h sobre 2? Então, ele vai aparecer agora, xn mais h sobre 2. E o y? E o y será yn mais h sobre 2, que multiplica f de xn e yn. Tá? Ela, assim, aparentemente, ela nos dá a ideia de uma complexidade, mas vocês vão ver que quando a gente começar a trabalhar numericamente, isso aqui é trabalhoso, aritmeticamente dá um certo trabalho, mas não é nada difícil. Tá? Só é trabalhoso, mas difícil não, complexo também não. Vamos seguir? Então essa aqui, ó, perceba, essa é a expressão para arranjo de cota. Eu tenho que conhecer essa expressão. Eu vou começar aqui resolvendo alguns probleminhas. O primeiro é o seguinte: resolva o problema de valor inicial. Aqui eu escrevi y' igual a x menos y ao quadrado, y0 igual a 0. Bom, vamos lá, vamos olhar para isso aqui e tentar entender. O que está escrito aqui? Y' igual, desse lado direito, eu não tenho x e y? Então está escrito, olhem só o que está escrito. Aqui, ó, y' igual a uma função que depende de x e y. Então essa primeira condição está satisfeita. Y de 0 igual a 0. O que é isso? Quando x igual a 0, o y também é 0. Eu apresentei quem? O x0 aqui, ó, y de x0 igual a y0. Então nós apresentamos aqui a nossa equação diferencial escrita da forma y' igual a f de xy e apresentamos o que? Também apresentamos as condições iniciais, ou a condição inicial. Bom, vamos achar aqui, ó, utilizando o método de Euler modificado, eu fui variando aí, hora eu falava Euler modificado, hora eu falava em range curta. Encontre y1 e y2. Aí eu coloquei aqui para vocês onde, né? H é 0,1. Vamos usar H como 0,1. Quem são? Aí eu estou identificando aqui x0 e y0. Lá no início. x0 é o 0, y0 é o 0. Quanto é que vale f de x0 e y0, pessoal? É só ir lá na função, né, x menos y ao quadrado. Se eu puser 0 menos 0 ao quadrado, dá quanto? Dá 0. Bom, aqui eu escrevi yn mais 1 igual a yn. Isso aqui é o quê? É a nossa expressão para Euler modificado. Aí agora eu estou substituindo aqui os índices. Eu não estou querendo o y1, então eu vou chamar o yn mais 1 de 1. Então o yn vai ser o anterior, vai ser 0. Mais h, que multiplica f de x0 mais h sobre 2, vírgula, né? y0 mais h sobre 2, f de x0 y0. Então percebam, lá em cima, a direita é tudo n, a esquerda é n mais 1. Se a esquerda aqui é 1, então a direita será tudo 0. Se a esquerda fosse 10, a direita seria tudo 9. Né? Índice 9, e por aí vai. Vamos continuar aqui, fazer as continhas. Bom, y1 igual. A gente está olhando aqui já os valores substituídos. Vamos passo a passo. Nosso y0 quanto é que vale? Ah, está aqui embaixo. y0 é 0.
E o nosso H? 0,1. Por isso que vocês estão vendo aqui, y1 igual a 0 mais 0,1 sobre 2 vezes. Vezes o que, pessoal? Vamos lá. Vezes f de x0 mais h sobre 2, vírgula, y0 mais h sobre 2, f de x0, y0. Vamos voltar. F de x0. x0 é quanto? É 0. H não é 0,1? Pessoal, aqui em cima não é 0,1 sobre 2, é 0,1, tá? Aqui que é, ó, H sobre 2. Não é 0,1 sobre 2? É 0,05. Aqui, vírgula. Vamos voltar. Y0 mais H sobre 2. Quem é Y0? Y0 é 0. Mais H sobre 2, 0,05 vezes. F de 0,0 é o quê? O F de x0, y0. Vamos substituir. F de 0,0, vamos voltar. F de 0,0 está aqui no finalzinho, ó. É 0. Se F de 0,0 é 0, então quando eu pegar F de 0,0, que é 0, e multiplicar por 0,05, vai dar 0. Se eu somar 0, também dá 0. Então vai ficar aqui no final F de 0 e 0,50. Não é isso? Ou 0,050, né? Desculpa. O que é F de 0 e 0,05? Vamos lá, eu tenho que colocar lá no meu x e y. X não é 0,05, y não é 0. Então vai ficar 0,05 menos 0 ao quadrado dá 0,05. Aqui, ó, pessoal. 0,05 e 0. Aí vai dar 0,05 vezes o 0,1 que está aqui fora. Quanto é que a gente encontrou para y1? 0,1 vezes 0,05 dá 0,005. Tá? 2 zeros, então. Então nós encontramos o y1. E eu pedi também, ó, o y2. Como é que a gente vai fazer o y2? Lembram? Passo 1. O que é passo 1? Para eu determinar o y1, eu só precisei do y0. E agora, para eu determinar o y2, eu só preciso de quem? O anterior, do y1. Vamos ver? Aqui a gente já fez. Y2, aqui embaixo, ó. Y2 igual. Como é Y2, tudo à direita será 1. X1, Y1. Então, Y1 mais H, F, todos com índice 1. Aqui em cima, olhem só o detalhe. Se vocês estão lembrados, Xn é igual a Xn mais 1, desculpa, é igual a Xn mais H. Como é que eu encontro o próximo X? Eu sempre acrescento o meu H. Se vocês também se recordam aqui da aula, lá no gráfico tinha Xn e Xn mais 1. E essa distância eu chamei de H. Então, para eu encontrar o próximo X, basta o quê? Adicionar H ao Xn. O nosso X inicial não é 0? É 0. Foi lá do probleminha. O probleminha que disse. O nosso próximo X vai ser quanto? O H é 0,1, então será, está aqui, ó, 0 mais 0,1. Então, o nosso x1 será 0,1. E o nosso y1? Ué, nosso y1 a gente acabou de determinar. Vale 0,005. Tá? Aí vamos fazer o quê? Vamos substituir. Então, ó, y2 igual a y1, 0,005. Mais h, 0,1. Fzinho de x1, 0,1, mais esse 0,05 é o quê? É o h sobre 2. Aí, ponto e vírgula, né? Y1, 0,005, mais h sobre 2, ou seja, 0,05, vezes f de x1, y1. Quem é x1? 0,1. Quem é y1? 0,005. Bom, como é que a gente faz isso? A gente sempre começa aqui mais à direita. Vamos determinar o f de 0,1, 0,005. O que é isso, pessoal? O x vale 0,1. O y vale 0,005. Onde é que eu vou substituir para achar o f? Aí eu tenho que voltar lá no início do problema, para encontrar meu f de x, y. Vamos voltar? Aqui, ó, voltando mais uma. Aqui, ó,
x menos y ao quadrado é o meu f de xy. Aí eu vou substituir x por 0,1 e y por 0,05. Vou fazer as continhas e a gente vai encontrar quanto? Vai encontrar aqui, ó, 0,099975, que está multiplicando 0,05. Aí o que eu faço? Multiplico 0,05 por 0,099975, aí encontro um valor, acrescento a 0,05, e isso aí vai dar quanto? 0,0999875. E o nosso x, lá em cima, era 0,1 mais 0,05 dá 0,15. O que agora a gente vai fazer? A gente precisa achar o f de 0,15 e 0,0999875. O que é para fazer? Chega lá em x menos y ao quadrado, substitui x por quanto? 0,15. Substitui y por quanto? 0,099. Aí eleva ao quadrado. Fiz essa continha, quanto é que eu vou encontrar? Tá aí, ó. Encontro 0,140002499. Multiplico por 0,1, que é o hzinho, né? Vai dar um valor, né? Vai dar 0,014. Adiciono a 0,005. Quanto é que vai dar o y2? 0,0190025. Então, encontrei o y2, passo 1, a partir única e exclusivamente de quem? A partir do y1. Fizemos derivada? Não, não fizemos derivada. Tá ok? Então aí, tá realçando as características que a gente leu. Realmente, derivada, vamos dizer assim, não é eficiente computacionalmente. A gente evitou. Tá? Eu não tenho vários passos, também que torna assim, o processo em termos computacionais mais lento. Eu só tenho um passo. E por isso, muitas vezes, eu posso fazer até com a minha máquina de calcular. Eu não preciso implementar isso. Tá bom? Vamos seguir? Aqui eu criei um outro probleminha. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar vou fazer de 3 maneiras diferentes. Quais são essas 3 maneiras diferentes? Primeiro, a gente vai usar Euler. Não modificado. Depois, o que a gente vai fazer? Vai usar o Euler modificado. E por fim, eu vou resolver essa equação diferencial e vou achar o valor exato. Ou seja, vou ter uma solução, uma função solução. E se eu substituir, eu tenho os valores exatos. Aí depois vocês podem comparar para perceber o quanto Euler se afasta do valor exato, o quanto Euler modificado se afasta do valor exato. Tá? Eu fiz aqui acho que 10 passos, não sei. Assim, eu fiz uma quantidade aqui que depois dá para vocês compararem. Tá bom? Acho que foi do 0,1 até o 1, são 10 passos. Tá bom? Vamos ver aqui então. Resolvo o problema. Qual é o problema? Y' é igual a 004y. Y0 igual a 1000. Primeira pergunta. Posso usar Euler? Posso. Por que eu posso? Por que eu respondi sim? Porque está escrito que y' é igual a uma função. Tá? E, DO, E de primeira ordem, tudo aquilo vale. E eu tenho uma condição inicial. Quem é o meu x inicial? 0. E qual é o meu y inicial? 1000. Eu estou colocando aqui um h igual a meio. Tá? Eu coloquei aqui um h igual a meio. Então não é esse aqui de 0,1 não, pessoal. Então eu pus aqui um h de meio. Aí eu coloquei uma coisa que eu já falei para vocês. Lembrando, o próximo x é pegar o anterior, somar h. Vamos lá? Euler. Aqui a expressãozinha de Euler. yn mais 1 igual a... Vamos achar quem? O y1. Para eu achar o y1, passo 1. Eu vou com y0 mais h, f de x0, y0. Substituindo, y1 igual, y0 é 1000, h é meio, f de 0 e 1000. O que é f de 0 e 1000? Eu venho aqui na função 004y e substituo. O x não tem aqui, né? Então não vou substituir. E o y é 1000. 004 vezes 1000, 40. Por isso que apareceu esse 40. Fazendo essa continha, y1 igual a 1020. Bom, o que eu estou querendo, pessoal? Eu não estou querendo determinar o y1. Quem é que eu determinei agora, até agora? O meu x0 não é 0? E se eu determinei
o meu y1, eu calculei o x1. O x1 vai ser quanto? Ah, x1 é o x0 mais h. 0 mais meio, então na verdade esse valor aí, 1020, é para x igual a meio. Eu não quero x igual a 1. Olha lá, determinar y de 1. Então eu tenho que fazer o y2. Tá? Pessoal, professor, por que você não fez então um h igual a 1? Não tem problema entre aspas. Né? Eu posso fazer? Posso fazer. Qual é a diferença? Tudo passa pela precisão. Se eu dividir isso aqui em 10, eu vou ter que achar o 0,1, 0,2, até chegar a 1, eu consigo fazer o quê? Aquela ideia inicial. Eu estou próximo do meu xn, eu estou na vizinhança. Quanto mais próximo eu tiver, menor é o erro. Se eu me afasto um h igual a 1, isso pode ser muito e eu posso gerar um erro grande. Se eu me afasto um h igual a meio, já não é tão grande. Se eu me afasto um h igual a 0,1, menor ainda. Tá? Então agora vamos achar o y2 só por conta disso. Eu preciso do y1. É yd1, né? Não é y índice 1. Então o y2 vai ser o y1, h, f de x1, y1. y2 igual. Qual é o y1? 1020. H é meio, f de meio, 1020. O que é f de meio, 1020? É substituir lá em cima, 004y, y por 1020. 004 vezes 1020 dá 40,8. Fiz as continhas, achamos quanto? 1040,4. Então essa é a nossa resposta. Tá? Vamos seguir aqui. Ó. Euler modificado. Então, ó, Euler modificado é a expressão aí que a gente já estudou. Quem são x0, y0 e h? São os mesmos. As condições são as mesmas. Tá? Eu estou comparando. y1 igual a y0, porque já que eu quero y1, aí é y0 e x0. E vai seguindo aí. Bom, substituindo. y0 é 1000, h é meio, x0 é 0, h sobre 2. Não é meio h? Então dá 0,25, y0 é 1000. Fiz as substituições. Lá nessa última parte aparece f de 0,1000. É substituir o 1000 lá em 0,04y. Se eu substituir o y por 1000, 0,04y vai dar 0,04 vezes 1000. Por isso o 40. Tá bom? Aí encontramos 0,25 vezes 40 mais 1000. Dá 1010. De novo, f de 0,25, 1010, vou substituir o 1010 lá no 0,04y. Aí a gente vai encontrar, depois que multiplicar por meio, 20,2. Aqui o y1 dá quanto? 1020,2. Lembram lá no Euler? Deu quanto? 1020. Existe uma pequena diferença. Óbvio, né? Eu estou aperfeiçoando o método. Vamos agora para o y2. Aí o y2 igual a y1 mais x1, y1. Substituindo aqui, quem agora é o nosso y1? Nosso y1 é o 1020,2, desculpa. O h continua meio, tá? Fazendo as continhas, quanto é que eu vou encontrar? 1040,808. Então, ó, percebam que eu já consegui colocar aí um pouco a precisão, ó. Em relação a esse valor aqui, eu já tenho algo mais, possivelmente mais preciso. Então dá para perceber já uma pequena diferença entre os dois métodos. Pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou tentar... Não que a gente precise disso, a gente não vai precisar disso para o cálculo numérico. Eu só fiz aqui para ilustrar, obviamente, a aula e para que a gente possa comparar. Tá? Se eu comecei falando de cálculo numérico, falando em erro absoluto, erro relativo, precisão, isso tem que ser em função de quê? Em função do valor que eu conheço ou que eu consigo achar como exato. Tá? Então, o exato é a nossa base para dizer que o erro é de tanto. Então, eu vou mostrar aqui qual seria, ou qual é, o valor exato. Vamos seguindo? Bom, lá estava escrito y' igual a 0,04y. Só que y, por ser uma equação diferencial de primeira ordem, né, ou por ser uma equação diferencial ordinária, o y só depende de x. Então, o y', na verdade, é o quê? dy dx. Tá bom? É uma derivada total. Aí, vamos seguir aqui. Aí eu fiz um rearranjo. Eu peguei o y, que estava à direita, e trouxe aqui para a esquerda.
Então nós ficamos com dy, y. E o dx foi lá multiplicando o 0,04. O que eu vou fazer? Um dos métodos de resolução de equação diferencial é a integração. Vou integrar. Integrei de um lado e do outro. A integral de dy sobre y é ln módulo de y, tá? Aqui eu não estou sendo muito formal. 0,04 dx é 0,04x, mais uma constante. Ah, Júlio, por que você colocou aí ln de k? Poderia simplesmente colocar k. Mas eu coloquei ln de k porque se k é uma constante, ln dessa constante, desde que ela seja positiva, né, ela também será um valor constante. Tá? Então isso aí vocês vão perceber que é só para facilitar o meu algebrismo depois. Daí eu concluo o seguinte, por que eu concluí que ln de 1000 é igual a ln de k? Vocês estão lembrados que a condição inicial era x igual a zero? Então se eu substituir x igual a zero, o y vale 1000. Então ln de k é igual a ln de 1000. Então a nossa função vai ficar ln de y é igual a 0,04x mais ln de k, vou trocar por ln de 1000. Ou ainda, ln de y menos ln de 1000 é 0,04x. E uma diferença aqui dos logaritmos eu posso colocar como logaritmo do quociente. Ln de y sobre 1000 igual a 0,04x. E se eu pegar aqui o ln de y sobre 1000 igual a 0,04x, eu posso reescrever como sendo y sobre 1000 igual a e elevado a 0,04x. Sobre 1000, o 1000 vai para lá multiplicando, por isso que a resposta é y igual a 1000, que multiplica e elevado a 0,04x. Lembra que eu estava pedindo y de 1? Eu estava pedindo y de 1. Então é substituir o x por 1. Vamos substituir o x por 1? Substituindo o x por 1, y fica igual a quanto? 1000 vezes e elevado a 0,04. Isso aí vai dar aproximadamente quanto? 1040,810. E quanto é que a gente encontrou para Euler modificado? 1040,808. Percebam que é uma diferença mínima. Se eu calcular o erro relativo, vocês podem fazer isso, vocês vão ver que é 0,0000 tantos por cento. É muito pequeno. Tá? Então, mesmo o Euler não modificado, ele é o quê? Ele apresenta um erro pequeno. Mas óbvio que isso aqui, né, o Euler modificado, ele apresentou um erro. Se eu, por exemplo, não tivesse preocupado com a terceira casa decimal, eu talvez nem percebesse esse erro. Porque aqui eu já arredondaria para 81. Tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de equações diferenciais, a nossa segunda aula. Então, só para fechar aqui, o que eu preciso de vocês é o seguinte. Bom, eu tenho que saber quando é que eu posso utilizar os dois métodos que eu aprendi. E quando é que eu posso utilizar? Primeiro, eu tenho que ter uma condição inicial. Bom, tem que ser uma EDO. A gente só aprendeu EDO. Então não pode ser EDP, é parcial. Então tem que ser uma EDO. Tem que ser de primeira ordem. Tá? E eu tenho que reescrever essa equação de tal forma que eu fique com y' igual. Do outro lado, uma expressão que só apareça x, y e constantes. Eventualmente o x pode não aparecer. Vocês estão lembrados de um exemplo que eu fiz. Isso que está do outro lado, eu chamo de f de xy. Por que eu chamo de f de xy? Porque depende das variáveis x e y. E isso eu vou usar nas minhas expressões. Tá? Eu tenho que saber as duas expressões, uma para Euler, outra para Euler modificado. Tá bom? Vamos a um resumo da nossa aula. O resumo da nossa aula foi o estudo de EDO, a continuação, EDOs de primeira ordem, e a gente usou o Euler modificado, Runge-Kutta. Só gostaria que vocês tivessem em mente o seguinte, tanto um quanto o outro podem ser utilizados, mas é assim, muito mais razoável usar o Euler em termos algébricos, né, em termos aritméticos, desde que o aluno saiba que na vizinhança do x que eu tenho. Como ele é uma reta que pode se distanciar muito
do valor real da minha função, eu posso apresentar encontrar um valor que não condiz com a realidade. Tá? Então, cuidado ao usar Euler. Sempre, por pior que pareça, sempre prefiro usar o Euler modificado, tá? O Runge-Kutta de segunda ordem. Pessoal, a gente termina aqui o nosso curso de cálculo numérico. A gente ainda tem uma última aula, uma aula de revisão para a V2. Essa aula eu vou pegar conteúdos desde a aula 6, a gente faz uma revisão e vocês estarão preparados sabendo que a matéria é sempre toda, nunca a matéria é só uma parte do que a gente estudou, tá bom? Então até a nossa aula de revisão. Yeah.